Amém. Show, galera. Vamos lá. De início, já vou pedir para vocês irem abrindo a Bíblia no Salmo 96. E a gente vai fazendo aquele esquema. Enquanto eu vou falando, vocês vão abrindo e a gente não perde tempo depois. Show? Bom, vamos lá. Você sabe qual é a história do seu nome? Já parou para se perguntar isso? Você sabe por que você se chama Marina? Por que você se chama Sara? Por que você se chama Eliel? Por que você tem o seu nome? Já parou para pensar nisso? Bom, hoje eu vou falar a história do meu nome. Vou falar porque o meu nome é Carlos. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Carlos. Bom, como que rolou essa parada? Há 300 anos, quando os meus avós se conheceram, tô brincando, nem tanto, eles não são tão velhos, mas há muito tempo, quando eles se conheceram, se casaram e tal, aconteceu um fenômeno muito engraçado, pelo menos para mim engraçado. Os dois, né, se uniram, beleza, só que acho uma parada interessante é o nome de cada um. O meu avô se chama Sebastião José e o nome da minha avó é Sebastiana Nazaré. Ou seja, os dois começam com Sebastião, Sebastiana. Só por isso você já vê que é estranho. Já é a parada doida. Depois o segundo nome termina com E e acento agudo. Ou seja, já também não é a parada que acontece todo dia. Mas relaxa, calma que piora. E aí, eles moravam num lugar assim, mais um aspecto de roça, mais interior, né? E eles não tinham televisão em casa. E aí, quando um casal é casado não tem televisão em casa, faz o quê? Filho. E aí, eles tiveram vários filhos e várias filhas. E eu tenho uma teoria sobre o nome dos filhos. Provavelmente eles pensaram, isso da minha cabeça, eles pensaram assim, pô, uma sacada genial. Quando a gente estiver bem idoso, assim, como estão hoje, a gente não vai lembrar o nome das pessoas e tal, vai ser bem difícil lembrar o nome de todo mundo. E eles tiveram uma ideia muito inteligente. A gente vai botar todas as filhas com um nome e todos os filhos com outro nome em comum. E assim eles fizeram. Todas as minhas tias se chamam Maria e todos os meus tios e o meu pai têm o nome Carlos. Ou seja, a parada já fica pior ainda. Mas calma que piora um pouco mais. Meu pai, que gosta muito do nome dele, Carlos, falou assim, pô, vou fazer uma tradição aqui na minha família. Pô, vou fazer igual os meus pais, vou botar todos os nomes dos meus filhos de Carlos. E ele realmente fez isso. Primeiro nome do meu irmão mais velho, Carlos Alan. Depois, meu outro irmão, Carlos Eduardo. Depois veio a minha irmã, que obviamente não é Carlos, beleza? E vem eu, o filho mais novo e o mais bonito, Carlos Bruno. E aí você se pergunta, então, com certeza o nome da sua irmã é Carla. Pelo menos isso, né? Então, não. Então deve começar com C, alguma coisa assim, tipo Carolina, alguma coisa do tipo. Também não. Então, no mínimo é Maria. Também não. O nome da minha irmã é simplesmente Thaís. Pois é, né? A única diferentona aí que não recebeu o nome com C. Mas faz parte. Bom, essa é a história do meu nome. E hoje nós vamos falar sobre um nome que é acima do meu nome e acima de qualquer outro nome que existe na face da terra. Hoje a gente vai falar sobre o nome de Jesus. E esse é um nome que está acima de todos os nomes. Qualquer nome que você já pode pensar, ele já é superior. É um nome que deve ser exaltado e glorificado, mas também um nome que deve ser respeitado. Bom, vamos então para o nosso texto de hoje, para a gente ver um pouco melhor sobre esse nome. Todo mundo aí já abriu no Salmo 96? A gente vai ler a partir do primeiro versículo até o 9. Foi? Amém? Misericórdia? Isso aí, vamos lá. Quem não tem Bíblia, vê com o irmão que está do lado, beleza? Salmo 96 diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses.
Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Amém e amém. Bom, isso muito interessante, muito maneiro, e acho que é muito importante para a gente nessa noite. E só um ponto assim que eu quero deixar claro, para não ter nenhuma dúvida. Quando o autor desse salmo diz todos os deuses, não quer dizer que a Bíblia é politeísta, que tem vários deuses, não. Ele está fazendo a referência aos deuses pagãos, aos ídolos pagãos, beleza? A gente crê que só existe um Deus, beleza? Um Deus é o Jesus que morreu na cruz por nós, e esse é o nosso Deus, beleza? O Deus que se fez carne. Bom, e falando no nome de Jesus, vamos para a nossa primeira característica sobre o nome dele, que pode ser também a nossa primeira lição dessa noite. O nome de Jesus é um nome que merece toda glória, honra e louvor. Bom, eu vou te dar dois argumentos para essa lição, para essa característica, para essa afirmação ser verdadeira. Eu quero agora que você pense num atleta de altíssimo nível, um cara brabo assim, de qualquer esporte, o famoso GOAT, né? O Greatest of All Time, o melhor de todos os tempos. Pensa aí, um cara aí que você admira, um atleta aí que você gosta. Bom, você pode tomar como exemplo no futebol Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, enfim. Você pode pensar também no atletismo Usain Bolt, na natação Michael Phelps ou César Cielo, no golfe Tiger Woods, basquete, sei lá, Michael Jordan, né? Ah, show. Não sou muito bom de basquete não, mas vamos lá, pensa em qualquer um. Isso, pensou? Show. Vamos supor que ele faça uma temporada, um campeonato maravilhoso, incrível. Quebrou vários recordes, juntou vários pontos, fez vários gols, enfim, foi o melhor em tudo. Você acha que esse atleta merece um prêmio? Ou minimamente um parabéns, um tapinha nas costas, assim? Sim, claro. Pô, ele fez uma temporada incrível. Foi ótimo. Com certeza ele merece um prêmio, um parabéns. Muitos aí recebem troféu, medalha ou até mesmo rios de dinheiro. Então, a gente vê que realmente ele merece tudo pelo que ele fez. Pensa agora em Deus. Ele é o Criador do universo e de tudo que existe nele. Você não acha que Deus merece uma glória, uma honra ainda maior que um atleta de alto nível? O Senhor não só criou, mas move cada átomo que existe no universo, em todo o universo. Esse poder não é incrível? Não é louvável? Cara, olha só que maravilhoso. Com toda certeza, o Senhor é digno de louvor. E a Bíblia diz que até mesmo a natureza louva o Senhor. Vejam só o que está escrito no Salmo 19, no início dele. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Cara, olha que maneiro. A própria criação exalta o Criador. A gente pode tomar como exemplo também o versículo de Lucas 19:40, que foi pregado algumas semanas pelo pastor Daniel. Ele diz que ainda que os discípulos deixem de louvar a Deus, as próprias pedras clamam ao Senhor. Isso é incrível. Isso é incrível. Mais uma vez eu digo, a criação exalta o Criador. E esse é o primeiro argumento. A gente deve louvar a Deus, a gente deve dar glória a Ele, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso, e por isso que Ele é digno de louvor. E um outro argumento, dentre vários, a gente deve louvar o Senhor porque nós devemos ser gratos a Ele. Sim, não sei se você sabe, se te avisaram, mas todo mundo, todos os humanos, tem a inclinação para o mal. Isso é algo natural, a gente já nasce assim.
infelizmente. E por causa disso, a gente tem o destino do inferno, de morrer para sempre, assim, de realmente ter o sofrimento eterno. Mas tudo isso muda quando Jesus é morto na cruz, ele se sacrifica na cruz por nós. Ele realmente não precisava fazer isso, mas ele fez isso por amor. E, assim, a gente não poderia imaginar toda a desgraça que poderia acontecer com a gente por causa do pecado. Mas ele limpou o nosso nome, a gente tem a ficha limpa diante de Deus. Ele pagou por todos os nossos pecados na cruz. E hoje a gente louva a Deus porque somos livres pelo nome de Cristo. E não louvamos para sermos livres, nós já somos livres. Isso daí é incrível, isso daí é completamente digno de louvor. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é majestoso, glorioso, perfeito. Nós não somos nada, nós somos tão fracos. E mesmo assim Ele ainda nos dá atenção. Ele não precisava ser gracioso, misericordioso, não precisava de nada disso. Mas Ele é, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. O segundo motivo para louvar o Senhor é que Ele nos salvou do pecado. Não existe notícia melhor do que essa. Hoje, que a gente seja grato a Deus por tudo isso. Agradeça a Deus porque somos livres do pecado, que a gente não tem mais inferno como destino final. E aqui, eu quero deixar claro em relação à exaltação a Cristo, exaltação ao nosso Deus, que Ele não vai se tornar mais fraco se a gente deixar de louvá-lo. É lógico que não faltam motivos para a gente louvar a Deus, mas Ele não vai se tornar mais fraco se a gente deixar de louvá-lo. Ele não é um Deus narcisista, como falam por aí, que precisa ser louvado para poder sobreviver, para ficar bem, assim, não. Se a gente deixar de louvar o Senhor, ainda assim a criação exalta o Criador. E se a humanidade não o louva, Deus continua sendo Deus. Entende? Então a gente precisa ter isso no nosso coração mesmo. O Senhor é gracioso, é misericordioso, é glorioso, independente de qualquer coisa que a gente fizer. Beleza? Então, um resumão do que eu disse. O nome do Senhor deve ser exaltado e glorificado, porque Ele é poderoso e porque nos livrou do pecado e da morte eterna. Que nessa noite a gente consiga louvar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós temos, com toda a nossa força e o nosso entendimento. Amém? A segunda característica do nome do Senhor é que é um nome que merece respeito. Um nome que merece respeito. Alguém aqui já ouviu falar, ou pelo menos já leu, né? Um livro chamado As 5 Linguagens do Amor? Quem aqui já leu? Pô, ninguém. Quase ninguém. Tranquilo, beleza. Não tem problema. Para quem não conhece ou nunca leu esse livro, eu também nunca li, mas já vi alguns bons conteúdos sobre esse livro e parece ser muito bom. Bom, o autor diz que a gente tem 5 formas de amar. E aí, uma ou outra é predominante na nossa vida, que a gente ama e da forma que a gente se sente amado quando uma pessoa nos ama através dessa linguagem. É basicamente isso, beleza? E aí, as linguagens do amor, que são 5, são palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, ato de dar presentes e tempo de qualidade. E eu acho que essa última, tempo de qualidade, é a minha principal linguagem. Não sei, talvez seja. Bom, para mim, o tempo que eu estou com a pessoa assim tem que ser o melhor tempo possível. Poxa, para mim o tempo de conversa, o tempo de ouvir a pessoa, da pessoa me ouvir, para mim isso daí é incrível, é ótimo. Quanto mais tempo conversando, melhor. Por incrível que pareça, eu posso ter uma cara de sem graça, assim, uma cara de sério, mas eu sou gente boa, podem conversar comigo, não tem nenhum problema. Bom, mas eu gosto de ficar horas ouvindo o que a pessoa tem a dizer e eu deixo tudo de lado para realmente ouvir a pessoa, prestar atenção no que está sendo dito. Mas tem uma coisa que me mata em relação a isso, que me destrói, acaba comigo. Quando eu estou falando com uma pessoa e aí ela, do nada, vira as costas assim, vai fazer outra coisa e esquece eu falando sozinho. Cara, isso me mata, de verdade. Ou ainda, quando eu estou falando com a pessoa e ela fica no celular toda hora só falando aham,
Tá bom. E aí, cara, eu odeio isso, muito ruim. Ou ainda quando eu tô conversando com a pessoa e vem uma outra pessoa de fora e interrompe a conversa, eu, caraca, maluco, pô, tava falando aqui, a pessoa vem e me interrompe. Pô, isso daí me mata, acaba comigo, de verdade. E eu acredito que Deus também fica um pouco chateado quando isso acontece. Bom, vamos tomar aqui como exemplo. Pô, você está lendo a Bíblia, está fazendo lá seu devocional, realmente lendo com todo o amor a palavra de Deus, e o Senhor está se revelando a você, Ele realmente está falando no seu coração, e do nada vem uma notificação no seu celular. Chega lá, é um story de alguém que você gosta, ou um vídeo novo que postaram. Bom, você acha que Deus se alegra quando isso acontece? Quando você está realmente se entregando a Ele naquele momento, se dedicando um tempo a Ele, e do nada isso daí é cortado quando acontece alguma coisa que não tem importância? Eu acredito que não. Acredito que Ele não gosta disso. É muito importante a gente levar a presença do Senhor a sério, em todos os momentos, principalmente nos momentos de celebração, nos momentos de culto aqui na tenda. E eu vou dar uns exemplos em relação a isso. Eu gostaria de deixar muito claro aqui que eu não estou falando nada diretamente a ninguém, beleza? Não estou expondo ninguém, não quero expor ninguém, beleza? Estou falando para todo mundo de uma forma geral e para mim também, beleza? Mas o momento do culto deve ser levado a sério, porque é sagrado. O momento do culto é sagrado, é um momento importante mesmo nas nossas vidas. E quem prega aqui, por exemplo, não pode brincar no púlpito, não pode brincar aqui durante a pregação. Imagina, se eu chego aqui, tranquilão, com papel aqui, a Bíblia, coloco aqui na mesinha, começo a falar da minha vida. Falo, ai meu Deus, essa faculdade daqui, não aguento mais. Pô, lá no estágio, caraca, muito chato, não tá rendendo. Ou, pô, discutir com fulano, com ciclano, não tô gostando, cara. Pô, imagina que se eu chego aqui e fico falando da minha vida. Como é que vocês ficariam? Pô, caraca, que maluco chato, mano. Pô, não aguento mais essa vida dele, não. Pô, muito chato, muito chato. Pô, não posso fazer isso. Não posso chegar aqui e ficar falando da minha vida. Eu já faço terapia, já. Pô, por mais que não pareça, mas já tem alguém que me escute. Então eu não posso chegar aqui falando da minha vida. Ou ainda, se eu chego aqui e começo a ficar falando um monte de piada de tiozão. Ficar falando, usando o púlpito para fazer show de stand-up. Pô, imagina só, a cara que vocês iam fazer. Ia chegar aqui falando, caraca, maluco. Pô, só o tiozão do pavê aqui, hein? Putz, grila. Pô, imagina só. Acho que ia falar tanta piadinha sem graça assim, que você ia falar, pô, vou embora, sei lá, mas vou rir desse cara aqui só por pena, né? Porque o cara é tão sem graça aqui, porque não dá nem pra rir direito. Cara, não posso fazer isso. Claro que às vezes a gente faz uma piadinha ou outra, a gente conta uma situação engraçada para ilustrar algum exemplo assim, ou simplesmente só dar aquela descontraída. Não tem nenhum problema, mas o nosso foco é a palavra de Deus. O que é dito aqui na Igreja Oceânica tem que ser com base na palavra de Deus, tem que ser focado na palavra de Deus. Amém? E da mesma forma que quem está aqui pregando não pode brincar, quem escuta também não pode ficar brincando. Não pode levar esse momento assim como uma brincadeira, como algo que não é relevante. Não pode ser assim. Você acha que Deus se alegra quando você fica conversando com seu irmão enquanto ele está se revelando a você? Você acha que é maneiro? Você acha que Deus fica realmente feliz quando você fica ali, pô, olha só o pregador, caraca, hein, a camisa dele é feia pra caraca, pô, não aguento mais ele e tal. Ou ainda vai chegar meu irmão e fala assim, pô, e aí, tu viu o jogo do Flusão aí? Não sei nem se ganhou, mas tudo bem, tomara que tenha ganhado. Mas, pô, vai falar de uma coisa que não tem nada a ver, cara. Você acha que Deus se alegra? Você acha que Deus se alegra com isso, quando você fica conversando na hora do culto ou fazendo qualquer outra coisa? Você acha que Deus se alegra quando você fica saindo para beber água toda hora, fica saindo para ir no banheiro? Pô, começou o culto, foi, bebeu água. Saiu daqui, foi beber água. Pô, depois começou a pregação, saiu para ir no banheiro.
Pô, depois terminou a pregação, saiu para beber água de novo. Aí no meio do louvor, sai para ir no banheiro. Pô, sério mesmo? Você acha que Deus se alegra com isso? Ou ainda, pô, você fica no celular o culto inteiro, fica ali rolando o feed no Instagram, às vezes não é nem nada, mas fica ali, pô, não quero prestar atenção, pô, não aguento mais, vou ficar deixando aqui, mexendo no Instagram, no TikTok, fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção no culto. Você acha que isso é legal? Com certeza Deus não gosta dessas coisas. Imagina só, Jesus aqui, se revelando no nosso meio, falando aos corações, realmente tocando a vida de cada um, passeando no nosso meio. Você acha que se Deus estivesse aqui, você sairia toda hora para beber água? Você ficaria no seu celular, fazendo qualquer outra coisa que não é importante? Eu acredito que não, né? Então, o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui falando nos nossos corações. A gente deve levar esse momento a sério. A gente não pode ficar brincando. Ou você, quando vai assistir um filme no cinema, você sai toda hora para beber água? Você sai toda hora para ir no banheiro? Eu acredito que não. Você vai, se prepara, vai no banheiro antes do filme, faz tudo direitinho e tal. E aí, quando chega no momento do filme, você já está ali, preparado, sentadinho, para ficar ali o maior tempo possível. Ainda que seja um filme de 3 horas, de 4 horas, 5 horas, você fica ali, nem pisca, porque não pode perder nada do filme. Mas e aqui no culto? Como é que tem sido? Você realmente tem prestado atenção no que está sendo dito aqui? E eu falo isso, e não só nos momentos de celebração aqui no culto, mas também nas células. Nas células. Se você não sabe o que é célula, são grupos aqui da igreja que se reúnem semanalmente nas casas da galera daqui da igreja. Todo mundo deve participar de uma célula, é incrível. Se você não tem uma célula, depois procura uma. Beleza? Mas, gente, tem que ser muito claro aqui que a célula também faz parte do culto. A célula também faz parte do culto, por mais que seja em outro lugar, também faz parte do culto e precisa ser levado a sério. Não é justo ficar conversando, ficar interrompendo o irmão que está falando para poder falar de algo que não tem menor relevância. Cara, não faz isso. Ou ficar zoando assim no momento que realmente é sagrado, que é importante. Isso daí não é só um desrespeito com Deus, mas também com o seu líder. O Senhor que está aqui se revelando a nós é o mesmo Senhor que está todas as semanas falando no seu coração, na sua célula. Será que você tem ouvido o Senhor falando? Ou você tem dado importância a outras coisas? Cara, respeite mesmo o seu líder. Eu tive o privilégio de participar dos últimos retiros como líder de célula. E eu tenho visto na pele, assim, na prática, que não é nem um pouco fácil. Abrindo o coração para vocês, alguns aqui são testemunha disso, mas eu pensei em desistir inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu falei, cara, não dá para fazer isso, realmente não é para mim. Mas, poxa, Deus me sustentou. E, poxa, os líderes da nossa igreja, poxa, se dedicam mesmo a estar estudando, eles fazem um curso longo, com dever de casa, com leitura para fazer, não pode atrasar, não pode faltar, não pode fazer nada, pô, tem que ser ali certinho. Pô, eles fazem tudo isso para dedicarem mesmo um serviço para o Senhor e para os irmãos, eles querem fazer isso para realmente servir com excelência. Poxa, você tem valorizado o seu líder? Você tem sido honesto com ele? Você tem se disponibilizado para ajudá-lo a arrumar as cadeiras, a fazer alguma coisa assim na cozinha? Ou simplesmente só juntar o lixo que está na mesa e depois jogar fora? Você tem feito isso? Poxa, pensa mesmo em relação a essas coisas. Pensa mesmo. Valorize o seu líder, valorize o Senhor. E essa é a nossa primeira e única aplicação. Diante de tudo que a gente falou, a nossa aplicação dessa noite é: valorize a presença de Jesus. Como que a gente pode fazer isso? Bom, pegando algumas coisas da primeira pregação do Pedrox, a gente vai
como é que a gente valoriza a presença do Senhor, né? A gente valoriza a presença dele quando a gente dá toda a atenção e a gente se prepara para celebrá-lo. Simples, simples. E uma das formas da gente fazer isso é orar antes do culto, por exemplo. Você tem participado da reunião de oração que acontece aqui toda sexta-feira às 7? Infelizmente, a quantidade de gente que tem aqui é muito maior, talvez o dobro ou o triplo de pessoas que estavam na reunião hoje. E aí? Por quê? Você acha que talvez Netflix, assim, assistir mais um episódio é mais importante do que estar na reunião de oração? Você acha que, ficar mais um tempo nas redes sociais é mais importante do que estar na reunião de oração? Ou qualquer outra coisa, você acha que é mais importante do que estar na reunião de oração? Cara, tá aqui 1 hora só por dia, por semana, na verdade. Não existe nada melhor do que isso. Como o Senhor falou aos nossos corações na reunião de hoje. Que na semana que vem você possa estar presente aqui, que todo mundo que está aqui presente, que possa estar na reunião de oração também. Puxa, valorize a presença do Senhor orando, ou até mesmo lendo a Bíblia antes do culto. Poxa, várias vezes eu já li a Bíblia, já fiz devocional antes do culto, e como fez total diferença. Como o Senhor tocou mesmo meu coração estava sensível mesmo à presença do Senhor. Poxa, eu realmente sugiro a você, participe das reuniões de oração, leia a sua Bíblia diariamente. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu mesmo tenho dificuldade com isso, em ler a Bíblia toda hora, todo dia. É difícil, cara, não é fácil. Mas, poxa, se esforce para isso. Eu acredito muito que Deus vai falar muito ao seu coração. Acredito que você vai ter o coração mais sensível à presença do Senhor. A outra forma de participar do culto, assim, de valorizar a presença do nosso Senhor, é prestando atenção no que está sendo dito. Simplesmente. Esquece tudo que não é importante. Por exemplo, chegou a mensagem aí do crush, da crush no celular. Esquece isso. Chegou a notificação daquele perfil no Instagram que você gosta, que você curte. Deixa isso de lado. Ou ainda, você viu um novo vídeo que saiu, que lançou, uma nova música. Deixa isso de lado. Ou ainda, você está com a imensa vontade de ir no banheiro. Tudo bem, em casos extremos, beleza, não tem nenhum problema. Você não vai explodir aqui dentro, porque senão vai dar ruim mesmo. Mas, se você aguenta a vontade de ir no banheiro, de beber água, realmente fica aqui. O culto tem cerca de 1h30. Você não consegue prender aí a vontade de ir no banheiro por 1h30? Sério? Muitas vezes a gente faz isso durante o filme de um tempão. Por que a gente não vai fazer agora na hora do culto? Claro, não estou sendo extremista na questão de não vai fazer isso de forma alguma, você não pode sair aqui, tem que ficar preso. Não. Se você tiver com muita vontade, você vai. Mas, fica aqui, cara. Fica aqui. Eu acredito que Deus possa falar muito ao seu coração, que se você ficar saindo toda hora, você pode perder alguma coisa importante para a sua vida. E não só aqui também, mas na sua célula, sabe? Valorize mesmo o Senhor na sua célula, valorize o que o irmão está falando. Escuta mesmo cada coisa que está sendo dita, nos momentos de louvor, nos momentos de oração, tendo um momento de edificação. Realmente, esteja ali com tudo que você tem, você não vai se arrepender. Isso daí é importante para a sua vida. Cara, com certeza Deus falou muito ao meu coração em várias células. Se eu mesmo não participasse de células, com certeza a minha vida seria completamente diferente. Então, gente, assim, uma coisa mesmo que é bom para você, sabe? Eu estou falando um bom conselho para você. Preste atenção em como está sendo a sua célula, se você tem interrompido as pessoas para falar algo que não tem necessidade alguma, se você tem desviado o foco da tua célula, cara, não faz isso. Realmente valorize o seu líder, valorize esse momento que é tão importante. Amém? Por fim,
Eu gostaria, assim, que a gente realmente fizesse como uma música que a gente canta aqui na igreja há um bom tempo. A música diz assim: com todo o ser nós cantamos para a sua glória, glória de Deus. Com todo o ser nós cantamos para o seu louvor. De coração glorificamos e exaltamos o seu nome, pois tu és rei, e com todo o ser nós cantamos para o seu louvor. Que seja assim todos os dias da nossa vida, que seja assim aqui no culto, na célula, em qualquer lugar, que a gente possa louvar o Senhor com tudo que nós temos, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Amém? Esse é o nome de Jesus, o nome poderoso, o nome que é digno de toda glória, honra e louvor, o nome que merece ser respeitado. Meus irmãos, esse é o nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o nome sobre todo nome. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado porque a gente não merecia estar aqui. Obrigado pela sua graça e pela sua misericórdia, Senhor. Por favor, Pai, que a gente possa valorizar cada dia mais o seu nome, que a gente possa valorizar mesmo a sua presença, Pai. Por favor, toma conta das nossas vidas, que na noite de hoje a gente pense no que foi dito aqui, Pai. Que a gente esqueça qualquer conversinha que não importa, que a gente esqueça qualquer coisa assim no celular ou coisa lá fora, que a gente esqueça qualquer problema assim, até mesmo os nossos pensamentos que não são importantes, Pai. Por favor, Senhor, nós pedimos assim que o Senhor mais uma vez se revele a nós, que o Senhor toque os nossos corações, que a gente esteja sensível mesmo à sua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e pedimos. Amém.